Capítulo 860. Felizmente, não foi um prato de cogumelos que eu pedi, senão teria sido um desperdício de prato. Apesar de acreditar que ele não estava mais afetado pelo trauma infligido a ele pelos cogumelos, o cheiro que veio com a carta o fez sofrer com sucesso uma recaída. A expressão de Klein se restaurou rapidamente quando retraiu a mão esquerda e a colocou no copo ao seu lado, bebendo a água gelada de dentro. Por favor, me dê outra taça. Como se nada tivesse acontecido, ele virou a cabeça e instruiu o garçom que estava na porta. Ao mesmo tempo, ajeitou as roupas e levantou-se lentamente enquanto expressava suas desculpas antes de se dirigir ao banheiro anexo ao quarto privado. Ficava em frente à despensa, colocado de cada lado da porta principal. Escondida em um armário, Force ouviu passos se aproximando enquanto a porta do banheiro se abria e fechava. Ela não pôde deixar de se aproximar do ouvido de Shio e sussurrar divertida: "É a segunda vez. Eles estão aqui há pouco mais de 30 minutos e Duane Dantes já foi ao banheiro 2 vezes. A primeira vez foi claramente para fazer xixi. Se for pelo mesmo motivo, significa que os rins, a bexiga ou a próstata deste senhor estão problemáticos. Ele está saindo. Ele está saindo. Ele está realmente apenas fazendo xixi. TSK, ele parece beber bastante água normalmente e costuma ir ao banheiro. É difícil ser um magnata, mas é ainda mais difícil ser um magnata bonito em particular." Shio revirou os olhos. "O que isso tem a ver com você? Concentre-se e seja séria. Estamos em uma missão. Além disso, aquele guarda-costas do membro do parlamento chamado Matt parecia bastante forte. Ele provavelmente é um Beyonder. Precisamos ter cuidado." Force não teve escolha senão reprimir seu desejo de conversar enquanto recuava. Eles estão guardando a área externa sem se preocupar com outras pessoas que atravessam as paredes. Que pouco profissional. Tudo bem, conversaremos quando voltarmos. Naquele momento, Klein voltou para a mesa e recostou-se na cadeira. Ele bebeu um gole de água gelada, um gole de vinho branco e disse a Matt com um sorriso: "Estou aqui em Backlund há quase 2 meses, estou ocupado me acostumando com o meio ambiente, e não encontrei tempo para iniciar um novo negócio. Todos os dias eu acordo vendo dinheiro saindo sem entrar. Já é hora de eu fazer alguma coisa." Ele indicou sua disposição de participar do tráfico de armas contando uma piada. Matt acariciou sua taça e disse com um sorriso caloroso: "Posso simpatizar com isso. No começo, eu também estava nessa fase. Quanto dinheiro você tem sobrando? Posso apresentar você a alguns amigos para uma parceria." Klein respondeu em tom calmo: "Poderei poupar no máximo 20.000 libras no momento." "Você é mais rico do que eu imaginava", disse Matt com um suspiro sincero. Em circunstâncias normais, um magnata que tivesse uma liquidez de 20.000 libras era definitivamente alguém cuja riqueza total era da ordem de 100.000 libras. Não dando a Duane Dantes a chance de ser humilde, ele disse casualmente: "Você não comprou 3% das ações da companhia Coin antes? Você pode penhorá-la por pelo menos 10.000 libras. Isso lhe dará alguma liquidez." Klein imediatamente sorriu e suspirou: "Já doei essas ações para a igreja. Pretendo estabelecer uma fundação de bolsas voltada para os pobres." "Você doou para a igreja?" Matt ainda não tinha se encontrado hoje com os padres ou bispos da Catedral do Santo Samuel. Além disso, havia saído e ainda não havia recebido o convite, portanto, não estava ciente do novo desenvolvimento. Madame Rihanna e Hazel, que estavam saboreando a comida deliciosa, também ergueram os olhos, subconscientemente lançando seus olhares para Duane Dantes. No nível deles, não era incomum ter amigos conhecidos que poderiam doar 10.000 libras,
mas muito poucos conseguiam doar tanto de uma só vez. E entre essas poucas pessoas, talvez nem houvesse alguém disposto a doar tais quantias. Não, agora havia um, Duane Dantes. Sim, Klein assentiu com sua expressão habitual, se não fosse pelas bênçãos da deusa, eu teria morrido há muito tempo no caótico continente sul. E quando eu era jovem, se tivesse tido a oportunidade de frequentar a escola e estudar, talvez a minha vida tivesse sido completamente diferente. Assim, desejo dar alguma esperança às crianças que desejam mudar o seu destino. Seu caráter é tão incrível quanto sua generosidade. Rihanna baixou os talheres e elogiou sinceramente. Hazel também assentiu indiscernivelmente. A maneira como ela olhou para Duane Dantes tornou-se significativamente mais gentil. Vendo seus pais iniciarem uma conversa fútil sobre a caridade, ela pediu licença e foi até o banheiro, aparentemente pressionando a mão direita no abdômen. Quando chegou na porta, estava prestes a virar à direita quando de repente virou a cabeça e olhou para o armário ao lado da despensa. Ela franziu a testa ligeiramente e revelou uma expressão confusa antes de retrair o olhar e abrir a porta de madeira do banheiro. Quando Hazel saiu depois de lavar as mãos, aparentemente havia esquecido a anormalidade que havia acontecido. Ela tocou o colar no peito e voltou para a mesa de jantar. O jantar terminou depois que os pratos e a sobremesa foram servidos. Os 4 saíram da sala privada e encontraram os 2 guarda-costas do lado de fora com seus servos. Eles estavam se preparando para voltar para casa. Nesse momento, Hazel fez uma pausa repentina e disse: "Acho que deixei cair meus brincos dentro. Desculpe por isso. Por favor, esperem um momento." Sem esperar que Madame Rihanna instruísse uma garçonete a fazer a busca, Hazel se virou e contornou a curva, retornando ao quarto em que estava. Hazel baixou a mão que segurava a orelha esquerda e entrou diretamente na despensa conectada até ficar na frente do armário. Ela então colocou a mão sobre ele. Ela havia planejado abrir a porta do armário em uma velocidade extremamente rápida, mas depois de pensar um pouco, decidiu ser cautelosa, segurando o colar com uma mão e virando o corpo para o lado para evitar ataques repentinos do que quer que estivesse dentro. Enquanto prendia a respiração, Hazel aproveitou a oportunidade quando o garçom estava limpando a mesa para abrir a porta de repente, expondo o que quer que estivesse dentro. Porém, além de alguns talheres e toalhas de mesa, não havia nada. Hazel mais uma vez exibiu uma expressão de perplexidade, como se não pudesse acreditar na cena diante de seus olhos. "Eu claramente senti algo muito valioso lá dentro", ela murmurou baixinho e rapidamente fechou a porta antes que sua serva a perseguisse e saísse da despensa. Reticências. Do lado de fora do restaurante em Tizes Renzo, Force e Chiu viraram a cabeça simultaneamente e olharam para dentro. "Aquela garota realmente nos notou?" Force sussurrou em descrença e espanto. Se ela não tivesse usado a abertura de porta e saído furtivamente do fundo do armário, ela e Chiu teriam sido descobertas, não tendo escolha a não ser admitir que estavam protegendo secretamente Duane Dantes. Chiu também usava uma aparência confusa. "Lembro que você não falou nem se mexeu quando ela estava indo para o banheiro." Talvez ela também seja uma Beyonder e tenha um certo tipo de intuição espiritual. Force fez um palpite incerto. Senhor Duane Dantes certamente leva uma vida difícil. Ele frequentemente enfrenta lutas de poder entre magnatas e nobres enquanto tem um mordomo que estuda secretamente magia negra em casa. Além disso, existem Beyonders com poderes misteriosos vivendo nas proximidades. A propósito, qual é o nome dela? Hazel. Chiu estava procurando a carruagem de Duane Dantes, preparando-se para se esconder embaixo dela quando seu olhar congelou de repente. Force, olhe.
Essa pessoa está agindo de forma estranha. Force traçou o olhar dela e viu um homem de meia-idade em um terno preto formal. Ele estava andando pelas laterais da rua, parecendo muito ansioso e frustrado. Como ele está agindo de forma estranha? Force não teve tempo de observá-lo com atenção, pois ela perguntou diretamente. Xiu respondeu simplesmente: ele está vestido como um cavalheiro decente, mas seus sapatos estão muito sujos. É como se ele não os limpasse há algum tempo. Como você sabe, Backlund está coberta de poeira. Além disso, ele toca a área abaixo da axila. Ouso apostar que há um coldre escondido ali. Além disso, sua expressão e atitude implicam que ele não é normal. Eles vão sair em breve. Vou primeiro para a carruagem. Vigie essa pessoa e garanta que o Sr. Dantes esteja protegido. Tudo bem. Como Force achou isso problemático, ela também achou bastante interessante. Por isso, recuou para uma área que a escondia enquanto observava a entrada do restaurante Intis Renzo. Quase 30 segundos depois, Duane Dantes e a família Matt saíram. Depois de se despedirem, eles se dirigiram para suas respectivas carruagens. Neste momento, uma carruagem de 2 rodas saiu do final da rua a uma velocidade extremamente rápida, como se fosse tombar a qualquer momento. O cavalo que puxava a carruagem tinha uma expressão raivosa nos olhos, como se tivesse ficado alarmado. Correu pela entrada do restaurante Intis Renzo em pânico. Dos 2 guarda-costas de Matt, um avançou numa tentativa de subjugar o cavalo fugitivo, enquanto o outro protegia o membro do parlamento e a família. Nesse momento, o homem de meia-idade que estava vagando por aí se aproximou por trás e sacou um revólver. Com uma expressão distorcida, ele apontou para a cabeça de Matt. A mão direita de Klein foi levantada indiscernivelmente antes de ele retraí-la sem fazer nada. Ele agilmente deu um salto, esquivando-se do cavalo em fuga. Ao mesmo tempo, Force, que estava escondida em outro lugar, cerrou a palma da mão suavemente e puxou para o lado. A perna do agressor ficou repentinamente mole, como se ele tivesse tropeçado em alguma coisa, ao cair no chão, sem conseguir puxar o gatilho. Na pressa, pressionou com uma das mãos e imediatamente saltou, planejando atirar descontroladamente sem mirar. No entanto, quando apertou o dedo, não sentiu nenhuma reação tátil. O revólver já havia caído aos pés de Hazel. Depois disso, ele e o cavalo em fuga foram subjugados pelos guarda-costas. Por que você tentou me agredir? Matt conteve suas emoções agitadas enquanto dava um passo à frente e perguntava com uma voz profunda. O homem de meia-idade imediatamente riu enquanto gritava com uma expressão histérica: é você! É tudo por sua causa e dos outros. Você fala sobre poluição atmosférica, querendo coisas como antracito. Minha fábrica está falindo, meu filho está morrendo de doença e minha esposa cometeu suicídio. Ponto.